Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, o quanto ela é enriquecedora na nossa vida. Especificamente hoje eu vou falar sobre o capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 3, que traz a nossa memória a importância da obediência, a importância de se atentar ao que Deus já falou pra gente e não olhar somente essas passagens, principalmente o versículo 3, como algo que é obrigatório só para o outro, um alerta para o outro, mas é um alerta para nós também sobre como devemos agir, como devemos reagir, porque precisamos ser bênção na vida dos outros, para que essa bênção retorne à nossa vida. No versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, é falado a Abrão para ele sair da terra dele, da casa do pai dele, da parentela dele, para uma terra que Deus ainda ia mostrar para Abrão. Nesse versículo 1 eu vejo obediência, eu vejo coragem, fé, porque creio eu que nessa época era muito melhor estar junto com a família, era mais seguro, né? E ele teve essa coragem de partir rumo a uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. E como estamos hoje, né, em relação a isso, a ouvir e atender o que Deus quer de nós. Precisamos ter mais coragem, precisamos ter a consciência de seguir, de entender os próximos passos, não necessariamente só sobre sair de um lugar e ir para outro lugar físico, né? Mas em relação às próprias decisões do dia a dia, direções que já foram dadas. Eu falo muito sobre direcionamento porque eu acho isso importante. Se Deus é o pastor e nós podemos comparar a ovelhas que estamos sendo guiados pelo nosso pastor, temos que ter essa consciência de direcionamento, de humildade, de enxergar que o nosso pastor, ele direciona as suas ovelhas da melhor forma. E no versículo 2, ele fala que vai abençoar Abrão, vai engrandecer o nome de Abrão, vai torná-lo em uma grande nação, vai fazer da vida dele uma grande nação. E ele diz: "Sê tu uma bênção". Essa parte é uma frase tão curta e tão significativa em relação ao próximo versículo 3, que é a sequência, né? Sê tu uma bênção. A importância dessa frase tão curta que deve ser ecoada dentro de nós, para que sejamos induzidos, para que sejamos levados a ser realmente bênçãos na vida dos outros. Logo, quando chegamos no versículo 3
do capítulo 12 de Gênesis. Deus diz que abençoará quem o abençoar, que amaldiçoará quem o amaldiçoar. E ele conclui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, podemos observar que, não sei você, mas eu já observei muitas vezes essa passagem sendo falada sempre de forma que o outro, em relação àquele que está ouvindo, que não se importe, porque não se importe tanto, não se preocupe tanto, porque quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E aí, como por aí é dito, aí fora, a lei do retorno, ela volta, não ligue, mas eu sei que tem esse contexto, claro, que podemos nos tranquilizar em relação a essa questão, porque não vale perder tempo pensando, calculando em quem está te fazendo mal pelas costas, porque no fim o retorno será esse, que já foi dito ali no versículo 3. É o próprio Deus que dará o retorno. Não cabe a nós nos preocupar com isso. No máximo, a gente se proteger em oração, de outras formas também, né? Dependendo do contexto, e entender que esse é o caminho que se dará a essas ações, tanto de abençoar quanto de amaldiçoar. E que nós temos que ter essa consciência dessa pequena frase ali no término do versículo 2, se tu uma bênção, para que essa bênção retorne a nós. Claro que, como pessoas que estão buscando melhorar todos os dias, que estão ali buscando a face do Senhor, que estão sendo tratadas, que estão cada um em sua trajetória, numa altura do seu processo, mas estamos todos sendo tratados, restaurados, cuidados para a honra e glória do Senhor. Então, quando eu busco melhora a ponto de ser uma bênção na vida dos outros, eu entendo que Deus retornará essa bênção a mim. Porque da mesma forma que certos delitos não vêm escrito na testa, como popularmente falam, o hábito de amaldiçoar os outros não vem na testa também. Então, é algo que fazer a nossa parte, sendo uma bênção, vale muito mais do que passar tempos se preocupando com quem está fazendo o quê para nós. Até porque o cuidado divino já está aí para dar o retorno de todos nós
no linguajar popular, lei do retorno, na linguagem bíblica, tem até uma passagem que fala da lei da semeadura. Mas aqui nesse versículo 3, já está bem esclarecido que quem fizer o mal receberá o mal e quem fizer o bem receberá o bem. Então, quando olhamos para dentro de nós, estamos fazendo muito mais do que faríamos se tivéssemos investigando o outro o tempo todo, porque cuidando de nós, do que podemos melhorar, assim melhoramos o nosso futuro, a nossa descendência, a nossa construção pessoal de consciência como ser humano. Essa pequena frase ficou ecoando agora na minha mente com muita força. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Que sejamos bênção na vida dos outros. Que a nossa preocupação, ou melhor falando, que a nossa busca diária seja por melhorarmos a cada dia, para que sejamos bênçãos, para que tenhamos essas bênçãos como retorno, porque, como eu estava falando, como não vem letreiro na testa do que a pessoa é, do que a pessoa não é, se você faz um mal ou amaldiçoa uma pessoa que está dentro da presença de Cristo, olha só, essa promessa está aqui para ele, olha aí, não veio letreiro, porque nem todo cristão ele bota estampado lá na testa também não. Então, aquele que realmente está buscando a face do Senhor e toma posse dessa palavra e se guarda nele e está protegido por essa promessa, porque isso daqui eu leio como promessa. Uma promessa de cuidado, uma promessa não só de cuidado com você em relação ao outro, mas cuidado com o outro em relação a você também. Porque estamos precisando, porque estamos buscando ser melhores, porque estamos sendo cuidados para melhorar a vida dos outros. Porque estamos sendo cuidados por Deus para que esse fim aconteça. Aqui eu vejo que a mesma palavra que coloca a proteção, ela tira. E isso depende das nossas ações. Depende do quanto estamos nos doando, nos deixando na mão de Cristo, nos permitindo viver em constante mudança e mudança para melhor. Porque quando me amo, me faço bem, eu faço bem ao próximo e vice-versa. E quando não me amo, começo a proferir palavras de morte sobre a minha vida,
eu acabo transbordando essas palavras, essas questões em cima do outro, porque a boca fala o que o coração tá cheio. Esse versículo 3, ele é impactante. E partindo do versículo 1, de obediência e coragem, direcionamento e se deixar ser guiado, partindo para o versículo 2, de liberação de bênçãos para a vida dele, partindo para o 3, que ali fecha com chave de ouro. Eu sei que tem outros versículos a seguir, mas dentro do contexto que eu quero trazer, esse versículo 3, ele fecha com chave de ouro essa questão do melhoramento pessoal, da consciência de que precisamos nos cuidar mais sobre o que estamos sendo do que se preocupar tanto com o outro. Porque o outro, nas mãos do Senhor, está. Quando nos guardamos, e aí podemos pensar a mesma coisa sobre nós. Nós estamos na mão do Senhor em relação ao outro. Tá vendo? Como o que ocorre lá ocorre aqui. E que não haja irmão agindo contra irmão e nem contra outros. E nem contra ninguém. Mas que haja essa consciência da constância em melhorar-se, da constância em buscar essa bênção aqui, buscar ser uma bênção. Então é isso. Deixo para você essa palavra de vida, essa palavra que é muito importante nos dias de hoje, que vemos tantas pessoas buscando vingança, buscando tantas coisas, proferindo maldades para a vida do outro a custo de nada. E é muito legal ter essa consciência de que Deus já nos protegeu com a sua palavra. Deus tem promessas aqui na Bíblia para nós. Deus tem cuidado de nós. Então, só tenho a agradecer pela minha vida e pela sua vida, porque estamos aqui, vocês ouvindo e eu falando sobre o nome que está sobre todos os nomes, que podemos buscar diariamente e sentir que estamos acompanhados, cuidados por Ele com amor. Então, sê tu uma bênção e serás abençoado, abençoada. Acredite nisso, porque temos um Deus, um Pai Celestial que podemos confiar. É isso.